Oi, gente, boa tarde. Vamos falar sobre as pessoas inconvenientes que vêm dar informações que a gente não perguntou, né? Principalmente em relação ao nosso corpo, que vocês sabem que é o que eu falo 24 horas por dia. Mas primeiro eu preciso contar como é que foi que aconteceu. Peguei as mensagens, né, lá no direct, e aí a pessoa tinha falado assim pra mim: "Ai, queria te fazer uma pergunta, mas eu não sei se você vai ficar brava". Aí eu, que sou uma pessoa que já coloca limite nas pessoas, eu falei: "Então não pergunta". Se você, né, porque pensa, se a pessoa tá achando que eu posso ficar brava com a pergunta, pra que ela vai escolher fazer? Então eu já falei: "Então não faz a pergunta". Mas mesmo assim a pessoa quis continuar porque aparentemente a opinião dela é muito importante, né? E daí recebi a pergunta, né? Ai, você deu uma engordada? Você engordou um pouquinho? Daí assim, eu respondi com educação, mas eu perguntei qual era o intuito daquela conversa, né? Porque não ia fazer diferença nenhuma, né? Daí a pessoa me respondeu assim: "Não, era só uma curiosidade, nem tinha nada demais, não. Eu gosto de você, das coisas que você fala e tudo". E daí eu fiquei pensando: ok, tudo bem, não senti maldade nem nada, mas eu fiquei pensando assim: por que as pessoas são assim, né? Dessa necessidade de avisar o outro. Tipo, você engordou, ou você emagreceu. Eu acho que se você não tem nada que vai acrescentar pra pessoa e ela não pediu a sua opinião, é sempre melhor ficar quieto, né? Porque a gente ainda existe o recurso da gente pensar uma coisa e não falar. Não é uma coisa só. Você pode pensar e ficar pra você. Você não precisa falar tudo que você pensa. Até que calhou que eu tava num bom dia, gravei pra vocês fazendo a piadinha, e aí recebi vários feedbacks de pessoas que se sentem incomodadas com isso, que falaram assim pra mim: "Nossa, eu também passo por isso, às vezes minha família fala, alguém faz um comentário idiota, mas eu não tenho a mesma maturidade que você tem pra lidar com isso". Né? Eu acabo com o meu dia, às vezes eu como ainda mais por causa disso, fico frustrada, né? E eu não sei lidar que nem você. E aí foi por isso que eu decidi fazer esses vídeos agora, porque eu não era assim, né? Eu acabava com o meu dia também, eu comia muito mais, eu já deixei de aproveitar, eu deixei de aproveitar até o casamento do meu pai, que ele casou de novo, eu deixei de ir no casamento dele porque ele me perguntou se eu tava engordando de novo. Eu simplesmente falei: não vai dar pra eu ir pro casamento, porque eu não vou conseguir comer nada quando eu for lá, ou eu vou comer de me matar. Eu simplesmente não fui no casamento do meu próprio pai, de tanto que doeu. E isso não faz tanto tempo assim. Então, assim, se eu for contar todas as vezes onde eu senti dor, eu me senti inadequada, me senti julgada e me senti frustrada com esses comentários, se eu for contar aqui pra vocês, a gente não sai nunca mais, a gente abre uma live e fica abrindo uma atrás da outra quando completar uma hora, porque tem muita coisa. Eu passei mais de 20 anos obesa, então imagina quantas coisas eu não ouvi, quantas pessoas não quiseram me dar dicas e opinião e blá blá blá. Isso aconteceu durante mais de 20 anos e por isso também que eu era tão agressiva, porque eu comecei a responder essas pessoas. Eu comecei a colocá-las no lugar delas, né? Quando me doía, que nem isso do meu pai, por exemplo, foi uma coisa que foi muito forte pra mim. Me doeu tanto esse dia que eu simplesmente falei: olha, eu não vou no seu casamento, eu não quero mais ir, sabe? E coloquei limite. Foi uma treta que deu, mas eu senti que era importante, era um passo também que eu precisava dar, né? Mesmo sendo meu pai, mesmo eu amando meu pai, eu precisava colocar limite de alguma forma. Só que aí eu entendi uma coisa. Eu entendi que a questão era assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Meu braço, tá vendo? Não tem absolutamente nenhum machucado. Se alguém vir e começar a cutucar, esfregar, eu não vou sentir absolutamente nada, porque não tem nenhum machucado aqui. Agora, imagina que eu estivesse com uma ferida aqui aberta, uma ferida fudida, vamos falar bem claro, e alguém viesse e fizesse assim, ó. O que eu ia sentir? Meu Deus, mexeu na minha ferida, mexeu no meu braço, socorro. Com essas coisas emocionais, acontece exatamente a mesma coisa, né? Então, por exemplo, se alguém na rua, eu passar na rua e alguém falar: ô, sua orelhuda, eu não vou nem olhar, porque eu não tenho a orelha grande. Mas a partir do momento que eu me identifico como uma pessoa gorda ou qualquer outro adjetivo, isso vai me machucar quando a pessoa me falar. Foi assim que eu percebi que eu precisava cuidar de mim, da forma como eu me via, da forma como eu enxergava, né? E aí, a partir do momento que eu fiz as pazes comigo,
né? E parei de me identificar como uma pessoa gorda, porque eu falei assim, cara, eu não sou gorda, eu estou gorda. E a partir do momento que eu estou alguma coisa, eu posso fazer qualquer coisa pra mudar, né? Eu não nasci gorda, eu me tornei gorda. Então eu podia fazer o caminho inverso, não é? Tudo bem, ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas tem como fazer o caminho inverso, né? Eu nunca vi ninguém nascendo com 30 quilos a mais. Eu nunca vi. Se você já viu, me marca quando você achar essa pessoa, mas eu nunca vi. Então é um processo que você constrói. Então você pode desconstruir, certo? E aí foi assim que eu comecei a perceber que não tinha como eu mudar cada ser humano do mundo. Eu não tinha como ensinar cada um o jeito que cada um devia me tratar. Era mais fácil eu aprender a lidar com as pessoas. Foi assim, foi fazendo esse processo que eu cheguei naquilo que vocês viram ontem que eu postei. Porque a hora que eu recebi a mensagem, eu fui pro racional, eu falei, nossa, talvez eu tenha engordado mesmo um pouco, talvez eu esteja um pouco inchada nas fotos, porque realmente eu dei uma desandada. E caso eu não tivesse dado uma desandada na dieta, né, eu poderia ter falado assim, nossa, de repente foi só o ângulo, porque não, eu tô seguindo normal, assim, tá tudo dentro do planejamento. Então, não é o que a pessoa fala, né? Porque sempre vai ter gente sem noção, mano. Tem 8 bilhões quase de pessoas no mundo. Você acha que não tem um monte de gente que vai falar coisa idiota na maldade e sem maldade? Vai sempre ter gente. E aí, o que que você acha mais fácil? Mudar esse bando de gente falando, não, você precisa me tratar assim, você precisa me tratar assado, você não pode falar desse jeito que isso me machuca. Você não... É mais fácil você cuidar de tu e o que a outra pessoa fala é só o que ela fala e você segue plena.